Olá a todos, essa é uma resposta ao pastor Carlos Augusto Vailate e antecipo que não é nada contra a pessoa dele, mas a postagem em si que particularmente eu discordo, e nesse vídeo eu descrevo o porquê eu discordo gramaticalmente da afirmação dele ali no texto. Primeiramente ele pergunta o seguinte, aqui eu vou estar postando aqui, que quem cortou os cabelos de Sansão? E ele responde o seguinte: se você respondeu que foi um homem, você errou, porque o texto no original, como ele cita, ou seja, no texto hebraico, possivelmente fale de Dalila. Então quem cortaria seria a Dalila e não o homem. Mas será que isso procede? Como ele coloca na própria tradução aqui, e ela cortou. Bom, para isso nós precisamos recorrer a algumas questões gramaticais, recorrer à gramática e algumas questões de regra e conjugação do verbo que aparece ali, e já vamos falar sobre esse assunto aqui, tá? Primeiramente falando, eu estou usando como base aqui gramática introdutória de Edson Faria Francisco, gramática de Allen Rose, gramática elencada de Guilherme Keir e a gramática de Kelly Page. São os livros que eu estou me baseando na minha afirmação aqui, tá? E principalmente na página 139 da gramática de Kelly Page, que vai tratar de assuntos de questões do tronco do PL, que mais à frente eu vou tratar. Bom, o verbo que vamos analisar é o verbo vaitgalar. Repetindo, vaitgalar. Ele tem um vav, que é a conjunção, tem o T. Esse T, se tivesse um iode ali, indicaria a terceira pessoa do masculino singular no tronco do pi, ele, que já vamos falar sobre ele, mas como tem um T, trata-se do feminino ela. E à frente você tem a raiz, né? A raiz articulacional, você tem a letra Gimel, Lamed e a letra Het. Essas três consoantes é a raiz do verbo que forma a expressão vaitgalar. Bom, primeiramente vamos falar da conjunção que aparece ali. Essa conjunção que aparece ali, acompanhada da letra patá, a vogal patá embaixo dela, ela trata ali de um VAV chamado VAV conversivo. O que é isso? O VAV conversivo, ele é utilizado para textos que estão de forma em prosa ou de forma narrativa, que aparece de duas maneiras. Nós chamamos de vaiktol e vekatal. O vekatal são verbos que estão no tempo perfeito, ou seja, uma ação que está completa, que joga para o imperfeito. E o vaiktol são verbos que estão no imperfeito, que jogam para o tempo perfeito, ou seja, a ação está incompleta, joga para uma ação completa. Porém, nós chamamos ele de uma ação que está em andamento. Imperfeito consecutivo. O VAV ele tem essa condição, ou seja, uma ação que está em andamento seria uma espécie de pretérito na língua portuguesa. Uma ação está em andamento. Por exemplo, eu posso citar Levítico capítulo 1, versículo 1, quando aparece a expressão o verbo cara, vai crar, a expressão vai crar, o verbo é echamou, porém com o VAV fica echamando. Perceba que é uma ação que está em andamento. Gênesis 2,7 eu poderia citar também a expressão do verbo yatsar, que é a expressão modelar, da forma moldar, e lá ele aparece da seguinte maneira, vaitzer. Então e seria, né, e formou, porém o VAV ele coloca nessa condição, e formando, uma ação que está em andamento. A mesma coisa vai acontecer aqui nessa construção. Então está no imperfeito, porém joga para o imperfeito consecutivo, uma ação em andamento, tá? Isso é importante a gente entender pela tradição, porque ele coloca o Vailate, né, que ela cortou. Porém, não é bem assim. A ação ainda está em andamento. A ação não está totalmente completa, tá? Outra coisa que a gente observa, que é a raiz do verbo. No final ele possui uma letra Het. Esta letra é uma letra gutural. E aí o nosso amigo Kelly Page, em sua gramática, página 139, ele vai trabalhar algo bem interessante do tronco do piel. E vou adiantar um pouco aqui para tentar resumir o que seria o piel, né? O piel é a voz ativa intensiva do tronco do cal. O cal é a voz ativa simples. Por exemplo, eu poderia falar assim, no tronco do cal, na voz ativa simples: ele abençoou. Se eu jogasse para o tronco do piel, seria e ele
abençoou muito. Então perceba que tem intensidade, né? Se eu colocasse o verbo matar, por exemplo, ele matou, seria ele assassinou, colocando essa ideia de intensidade. Então, na maioria das vezes, esmagadoramente, os verbos que estão no tronco do PL vão falar da voz ativa intensiva. Realmente isso é um fato, tá? Agora, o que Keller e Page observa em verbos do tronco do PL que possuem em sua raiz um gutural, ou seja, no hebraico nós temos verbos que são chamados de verbos fortes e verbos fracos. O que seria um verbo forte? São verbos que possuem em sua raiz consoantes que não são guturais. E verbos fracos, ou chamados de verbos intransitivos, são verbos que têm em sua raiz algum gutural dentro dele. Então são considerados verbos fracos. Letras guturais são letras que são formadas aqui na garganta, tá? Este verbo lá, no caso de Juízes, é um verbo fraco, porque possui a letra ret no final, que é uma letra gutural. Então, que é o assunto que a gente vai trabalhar aqui. E Keller Page diz o seguinte, que ele observa que a maioria esmagadora dos verbos do tronco do PL que possui o gutural, eles são utilizados na voz causativa, ativa causativa, ou seja, o sujeito usa alguém para praticar esta ação. Isso é interessante de se observar porque ele compara a forma do refill, né? Ele, por exemplo, ele cortou, né? Eu poderia colocar, ele cortou. Se eu colocasse o tronco do PL, se houvesse uma letra gutural, seria ele fez cortar. Que é o que vai acontecer aqui. O verbo aparece e ela fez cortar. E ela fez cortar, ela pratica a ação em alguém. A voz é causativa, não intensiva, ativa, é causativa. O sujeito pratica em alguém a ação. E ele usa este alguém para que se pratique a ação. Quem que ela utiliza? Aquele que é citado anteriormente. Como ela mesmo diz que fez chamar o homem, não é um homem, o homem, a preposição ali indica que trata-se de alguém, o homem fez chamar o homem, e adormecendo Sansão, ela fez cortar quem? Ele, o homem. Então a tradução correta que as traduções em português colocam perfeitamente é que ali quem corta é o homem. Agora a causa da ação realmente é ela, porque é ela quem faz ele dormir, é ela quem chama o homem e é ela quem faz com que ele corte as tranças delas. Então gramaticalmente ela não cortou literalmente, pegar por exemplo uma ferramenta, chegar lá e cortar. Ela usa alguém para fazer isto. Isto é o que a gramática nos diz. Continuando aqui na gramática de Guilherme Key, página 142, o número é o 286, ele vai falar do tronco do PL. Diz o seguinte: a ideia simples do caos se intensifica expressando uma ação energética repetida, demorada ou ainda que a ação exerce sobre vários objetos. Assim, quebrar significa despedaçar ou despedaçar, né? Então ele coloca aqui um grau de intensidade que é a voz ativa. O sujeito ele pratica de forma intensiva esta ação. Só que em segundo lugar ele diz, às vezes tem força do causativo do refill. Geralmente o refill, daqui a pouco a gente vai ver, ele geralmente usa alguém para praticar essa ação, tá? Que é a voz causativa. Então ele diz o seguinte, porque quem pratica uma ação com energia estimulada aos outros, emitir assim a expressão, por exemplo, aprender, passa a significar ensinar, viver. Por quê? Por causa da intensidade que ele vem fazendo. Bom, como a gente observou na gramática lá atrás de Guilherme Key, essa observação do que o PL pode ser usado no intensivo aparece com letras que possuem sua raiz uma letra fraca. Continuando aqui, ainda na gramática de Guilherme Key, página 151, o número 318 vai falar do significado da voz causativa do refill, tá? Que é a voz causativa quando o sujeito usa alguém para que a ação seja praticada. Ele diz o seguinte, em termos gerais, pode-se dizer que o sentido é
como o nome causativo está a indicar aquele em que a ação ou estado do verbo em qual atribui uma terceira pessoa ou causa, seja para sua execução ou para experimentar. Esta ideia tem que ser expressa em português geralmente pelo verbo auxiliar, mandar ou fazer. Por exemplo, Maria mandou, cortar a árvore. Alguém corta a árvore, mas ela usa alguém. Esse mandar envolve uma pessoa que vai executar essa ação. A ação parte dela, mas ela usa alguém na oração para que isto seja feito. Esta é uma das características, como ele diz aqui, do refilho, né? Como ele diz aqui, na maioria das vezes acontece no refilho, só que em segundo caso ele diz: acontece que em alguns verbos se usa tanto o piele como o refilho como a voz causativa, que é o assunto que estamos trabalhando aqui. Então, já vimos que o piele porta. Então, para concluir, meus queridos amigos, vimos aqui que o verbo que aparece ali pode ser usado como uma voz causativa, e aí eu dei inúmeros exemplos, e faz sentido com o contexto que se aplique, que ela use alguém para que se execute esta ação. Então, o homem citado acima anteriormente na oração, ela usa ele para com que a ação seja completa, é a voz causativa. O ele permite isso, como já mostrei para os senhores gramaticalmente. Então, ela não cortou, ela usa alguém para cortar. Essa é a forma correta, e as traduções de português acertaram quando traduzem e ela fez cortar, ou usa alguém para cortar.